Meu nome é Flávia Veronese Manfredi, eu sou aluna do curso de Nutrição da Universidade Anhanguera de São Paulo. Em nome da professora Paula Pens Alves, coordenadora do curso, eu cumprimento as demais professoras que compõem a banca examinadora. O tema do meu trabalho é microbiota intestinal e doenças autoimunes, doença celíaca, artrite reumatoide e tiroidite de Hashimoto. Foi orientadora deste trabalho Caroline Amaral Diniz e co-orientadora professora doutora Daiane Pedra Batista de Faria. A microbiota intestinal é um microbioma habitado por milhares de bactérias que devem coexistir de maneira equilibrada e simbiótica no organismo do hospedeiro. Ela forma-se no organismo humano a partir do nascimento, completa-se aos 2, 3 anos de idade e mantém-se desta forma até a fase adulta. Exerce 3 funções importantes no organismo: antibacteriana, imunomodulação e absorção de nutrientes. O desequilíbrio desta microbiota, resultante de uma alimentação desequilibrada e hábitos de vida não saudáveis, afeta a permeabilidade intestinal, que é o que nós chamamos de disbiose intestinal. Várias patologias têm sido associadas à disbiose intestinal, desde a depressão até o desenvolvimento de doenças, inclusive as doenças autoimunes. Então, o objetivo geral deste trabalho, com base nessas questões, é relacionar a microbiota intestinal com o surgimento de doenças e como a alimentação saudável pode contribuir para minimizar estas questões. O problema apresentado é se existe relação entre a microbiota intestinal e o desenvolvimento das doenças autoimunes, doença celíaca, artrite reumatoide e tiroidite de Hashimoto. E a justificativa é que uma alimentação desequilibrada e hábitos de vida não saudáveis ocasionam um processo inflamatório crônico, afetando a permeabilidade intestinal, que é chamada disbiose intestinal, e isto ocasiona o surgimento de doenças, pois afeta o sistema imunológico. Para recuperar a homeostase, o equilíbrio dessa microbiota, é necessário que haja uma intervenção alimentar, uma alimentação equilibrada e a adoção de hábitos de vida saudáveis, a fim de prevenir doenças, melhorar prognósticos, sintomas e crises. O objetivo geral do trabalho é relacionar a microbiota intestinal com o aparecimento das doenças autoimunes, doença celíaca, artrite reumatoide e tiroidite de Hashimoto. E os objetivos específicos do trabalho é explicar a importância da microbiota intestinal para a saúde, demonstrar como a microbiota intestinal se apresenta em cada uma dessas doenças, doença celíaca, artrite reumatoide e tiroidite de Hashimoto, e estudar como a influência da alimentação e o uso de probióticos pode contribuir nessas doenças autoimunes, a celíaca, a artrite reumatoide e a tiroidite de Hashimoto. A metodologia utilizada neste trabalho foi uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e abordagem qualitativa acerca do tema microbiota intestinal e das doenças autoimunes, doença celíaca, artrite reumatoide e tiroidite de Hashimoto. Foram consultados livros de medicina interna, gastroenterologia, nutrição, farmacologia e diretrizes médicas especializadas na área para elaboração da revisão literária. Artigos e trabalhos científicos publicados a partir de 2004 foram identificados nas bases de dados PubMed, Medline, Cielo e Google Acadêmico, inglês e português, e as palavras-chave foram microbiota intestinal, disbiose intestinal, doenças autoimunes, doença celíaca, artrite reumatoide e tiroidite de Hashimoto. A formação da microbiota intestinal, ela tem influência também do tipo de parto. O parto normal proporciona um contato direto do bebê com a microbiota da mãe, proporcionando uma formação mais eficiente dessa microbiota. O aleitamento materno também é um fator que contribui positivamente para a formação de uma microbiota equilibrada, pois os anticorpos da mãe são passados para o filho.
E a contaminação do ambiente também tem influência na formação dessa microbiota, uma vez que um ambiente com mais higiene encontrado em países mais desenvolvidos proporciona a formação de uma microbiota mais equilibrada, ao contrário do que pode ocorrer nos países subdesenvolvidos. As funções da microbiota é antibacteriana, protegendo o organismo humano de patógenos, imunomodulação, que é uma ativação eficaz do sistema imunológico, e absorção de nutrientes. Então, o equilíbrio dessa microbiota ele é proporcionado pela alimentação. O uso de alguns antibióticos pode interferir negativamente no equilíbrio da microbiota, assim como a má digestão devido à presença de ácidos. O desequilíbrio causa desbiose e o desenvolvimento de doenças. A doença celíaca é uma doença autoimune, crônica inflamatória do intestino delgado, que é uma resposta imune e criação de anticorpos à ingestão da proteína gliadina presente no glúten. Então, ela achata as vilosidades intestinais, dificultando a absorção de nutrientes. A microbiota de portadores de doenças celíacas apresenta um aumento do número de bacteroides e diminuição do número de bifidobactéria. Na artrite reumatoide, que é uma doença autoimune crônica, não tem uma causa conhecida, ela é caracterizada por poliartrite periférica, levando à deformidade e destruição das articulações, e a microbiota intestinal dos indivíduos portadores de artrite reumatoide o que pode influir na patogênese da doença. Porque nos pacientes acometidos por artrite reumatoide, há uma redução da riqueza e diversidade microbiana, com elevados percentuais de Prevotella copri, que é uma bactéria potencialmente pró-inflamatória. Na tiroidite de Hashimoto, que é uma doença endócrina autoimune, os sintomas mais comuns são cansaço, intolerância ao frio, dispneia, ganho de peso, alteração da memória, constipação, depressão, ressecamento da pele e queda de cabelo. Não existem muitas evidências na relação entre a disbiose intestinal e a tiroidite de Hashimoto, mas estudos demonstram o dano morfológico e funcional na barreira da mucosa intestinal, fortalecendo a hipótese da disbiose estar relacionada à autoimunidade. Na alimentação, os probióticos, eles são bactérias benéficas que habitam o intestino e eles atuam de forma a restabelecer o equilíbrio da microbiota intestinal, induzindo a proliferação de bactérias desejáveis. Já os prebióticos são as fibras que servem de alimentos para essas bactérias. Então, primeiramente, uma alimentação que utiliza probióticos e prebióticos tem uma função moduladora capaz de ter um efeito anti-inflamatório e restabelecer a homeostase da microbiota intestinal. Na doença celíaca, o tratamento basicamente é dietético, com a exclusão do glúten, que está presente no trigo, aveia, cevada, por exemplo. Um paciente celíaco ele deve conhecer todos os ingredientes das preparações e saber interpretar os rótulos. A dieta de um paciente celíaco pode se tornar monótona e cara, pois esses produtos normalmente apresentam um custo elevado. Deve ser mais baseado numa alimentação caseira, utilizando-se a criatividade. Na artrite reumatoide, há relatos de que alguns alimentos pioram os sintomas, como a carne vermelha, o álcool e refrigerante. Os alimentos que melhoram os sintomas são peixes e frutas vermelhas. Houve um estudo ADIRA, que é uma dieta anti-inflamatória na artrite reumatoide, que constatou que uma dieta baseada na dieta mediterrânea apresenta benefícios. A tiroidite de Hashimoto deve ter presente na dieta o iodo e o selênio. Então, o desenvolvimento das doenças autoimunes está relacionado ao conceito de permeabilidade intestinal, que é resultante da disbiose, e a disbiose está presente nos pacientes portadores de doença celíaca e artrite reumatoide. Porém, no caso da tiroidite de Hashimoto, são necessários mais estudos. Mas o conceito de uma autoimunidade ligada à disbiose pode ser encontrado. A adesão a uma dieta baseada no consumo de alimentos anti-inflamatórios e o uso de probióticos vem apresentando resultados benéficos.
porém mais estudos ainda são necessários acerca do tema. Muito obrigada, esse é o meu trabalho de conclusão de curso.